Boa noite. Mais uma noite, mais uma semana que começa e mais um capítulo do Apocalipse ao qual chegamos. Nosso estudo já passou da metade, na verdade estamos bem perto do final e hoje chegamos ao capítulo 11. Convido você, por gentileza, a abrir a sua Bíblia no capítulo 11 do Apocalipse. Nós vamos ler a partir do verso 3. Eu peço que você preste bem atenção, porque como você já percebeu, o livro do Apocalipse é um livro maravilhoso, é um livro precioso, mas não é tão fácil de ser entendido. Portanto, precisamos prestar o máximo de atenção. Vou pedir que o Fábio coloque ali o PowerPoint, se der certo, e desligue aqui as luzes de cima, para facilitar a visualização. Então vamos ler a partir do verso 3. Darei às minhas 2 testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. São estas as 2 oliveiras e os 2 candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretender causar-lhes dano, certamente deve morrer. Elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Tem autoridade também sobre as águas, para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos, tantas vezes quantas quiserem. Quando tiverem então concluído o testemunho que deviam dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá e matará, e o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Então muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplam os cadáveres das 2 testemunhas por 3 dias e meio, e não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. Os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles, realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros, porquanto esses 2 profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Mas depois dos 3 dias e meio, um espírito de vida vindo da parte de Deus neles penetrou, e eles se ergueram sobre os pés, e àqueles que os viram sobreveio grande medo. E as 2 testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, dizendo: subi para aqui. E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. Paremos por aqui a leitura. Um texto bastante intrigante, um tanto difícil de ser entendido, mas nós vamos procurar entender na medida do possível o que significa esse texto. Mais de 100 anos atrás, no final da Primeira Guerra Mundial, no ano de 1918, a guerra já havia passado e estava chegando ao fim. Havia chegado o momento da última batalha, a batalha que encerraria essa guerra. E havia uma situação complicada para o exército dos Estados Unidos. 554 homens desse exército estavam perdidos, eles haviam se perdido lá no meio da floresta, de uma floresta ali na França. E esse exército, por azar, por grande azar, além de estar perdido, além de estar no meio do mato, no meio da floresta, sem ninguém, sem ajuda, eles ainda estavam perto das tropas inimigas. Então, um dos
generais ali, um dos oficiais, resolveu mandar uma carta pedindo socorro para o acampamento dos Estados Unidos, o acampamento americano que estava em outro lugar. E ele fez isso de uma maneira interessante, que era comum naqueles tempos. Ele fez uma carta, enrolou essa carta e prendeu no pé, na patinha de um pombo correio. E o pombo correio que aquele oficial escolheu para mandar a mensagem para o acampamento americano, aquele pombo se chamava cher ami, querido amigo em francês. Aquele pombinho bem treinado, então, levantou o voo com a mensagem no seu pezinho. Mas o tiroteio, o fogo cruzado era tão intenso, bala para todos os lados, que ao subir, ele foi atingido na sua patinha direita, no seu pezinho direito, e ficou mutilado. Ele caiu no chão, ensanguentado, com a carta na outra patinha. Mas é interessante como aquele pombinho estava bem treinado e era fiel à sua missão. Mesmo empapado de sangue, com dores, com sofrimento, ele se levantou, alçou o voo de novo e foi para as nuvens, foi para o céu. E ali ele continuou o seu voo até chegar no acampamento americano mais próximo. Chegando ali, os oficiais receberam a mensagem que ele havia levado, transmitido, e mandaram reforços para aquele lugar onde estava localizada a tropa que havia se perdido. Nem todos foram salvos, muitos morreram no conflito, mas por causa dos esforços daquele animalzinho, 194 soldados do exército americano sobreviveram. Aquele pombinho, apesar dos ferimentos, sobreviveu. E ao terminar a guerra, os americanos voltaram para os Estados Unidos e levaram o querido amigo. E este foi o único animal na história que foi condecorado com uma honraria militar. Ele recebeu aquela medalha chamada Cruz de Guerra. E ao morrer, ele foi empalado, e até hoje ele pode ser encontrado em um dos museus ali dos Estados Unidos. Não é fácil ser o portador de uma mensagem de vida, uma mensagem importantíssima, como era a mensagem que o cher ami conduziu. Mas é necessário que haja fiéis testemunhas, pessoas que conduzam, mesmo em meio aos perigos, a mensagem de vida. Ao longo da história, Deus teve várias testemunhas que conduziram a mensagem dele, mesmo em meio ao perigo. E neste capítulo do livro do Apocalipse, nós encontramos duas testemunhas que são mencionadas e são descritas aqui, que enfrentaram uma situação extrema de perigo, de sofrimento e até mesmo de morte, para levar adiante a mensagem do Senhor. Quem são essas testemunhas, afinal? Para a gente poder entender, ter uma noção mais ampla, mais completa, de quem são esses mensageiros do Senhor, esses portadores da mensagem, nós precisamos retroceder bastante no tempo. Nós precisamos voltar lá atrás na história da igreja e fazer um sobrevoo, um voo panorâmico na história do cristianismo, para entender o que aconteceu e a sequência dos fatos até chegar nesse ponto da história descrito no capítulo 11 do Apocalipse. Eu gostaria de fazer com você, nos próximos minutos, uma breve análise, uma breve recapitulação da história da igreja cristã, de acordo com 7 períodos que a palavra do Senhor nos apresenta. A Bíblia, no capítulo 6 do Apocalipse, ela fala de 7 períodos da história da igreja. Nós já estudamos isso em outras ocasiões. E esses 7 períodos, eles encontram correspondência na história mundial, a história do planeta, a história humana, de modo geral. Ela também pode ser dividida dentro desses parâmetros, dessas 7 etapas da igreja cristã. Mas fique tranquilo, nós não vamos demorar.
Isso aqui é apenas para que você tenha uma noção e possa entender melhor o capítulo 11 do Apocalipse. Então, vamos começar ali no comecinho, propriamente dito, da igreja cristã. O primeiro período da igreja cristã, nós podemos... Me ajuda aí, Fábio, tá travando aqui. A gente pode... Será que travou? Isso. Acho que vou ter que trocar a pilha aqui, viu, Henrique? Ou então você vai me ajudando aí. Opa, volta aí. Isso. Então, o primeiro período a gente pode classificar como sendo o período do ano 31 até o ano 100 da era cristã. Se fosse para escolher uma palavra para definir aquele período da igreja, seria a palavra pureza. E por que a palavra pureza? Me ajuda aí, Henrique. Jesus havia acabado de pregar o evangelho por 3 anos e meio, havia morrido na cruz, ressuscitado, dado os seus ensinamentos aos discípulos. Os discípulos haviam bebido diretamente da fonte, haviam aprendido do Senhor Jesus, e a igreja estava a todo vapor. Esse período era um período de pureza doutrinária, a igreja não era perfeita, havia problemas, havia complicações, mas apesar de todos os problemas, era uma igreja que havia recebido a doutrina diretamente da boca de Cristo. Então era um momento de pureza espiritual, era um momento de profundo fervor e comprometimento. Mais do que todos os outros períodos da igreja, aquele período era um período de intensidade, de fervor, de comprometimento e de um intenso espírito missionário. Eles, na medida do possível, dentro das suas limitações, pregaram o evangelho a todo mundo conhecido, a todo o mundo de então, pelo menos naquela região mais central do mundo, daquela época. Me ajuda aí, Henrique. Esse foi o primeiro período da história, mas logo em seguida, do ano 100, próximo aí, por favor, até o ano 313, começou um período mais complicado da história da igreja. E esse período, se fosse para definir em uma palavra, nós poderíamos usar, próxima palavra aí, palavra martírio. Foi um período de muita dificuldade para a igreja cristã. Me ajuda aí, Henrique, por favor. Esse período foi uma época em que a igreja começou a ser perseguida com mais intensidade. Ela já era perseguida, mas passou a ser perseguida pelos inimigos do povo do Senhor com mais intensidade. Os cristãos, eles eram acusados de vários crimes, um deles, ateísmo. Os cristãos, olha que contradição, eram acusados de serem ateus porque recusavam adorar os deuses pagãos, os deuses do império. Eles eram acusados também de canibalismo. E por que de canibalismo? Porque eram acusados de comer e beber o sangue de Cristo. Aliás, comer a carne de Cristo e beber o sangue de Cristo, uma referência à Santa Ceia. Nós sabemos que é simbólica, mas os acusadores, obrigado, Carol, os acusadores do cristianismo deturpavam isso e interpretavam literalmente. Eram acusados de incesto também, porque nós sabemos que há amor entre os irmãos de igreja, mas os acusadores do cristianismo interpretavam isso erroneamente, maldosamente como incesto. E por uma série de outras coisas, os cristãos recusavam, por exemplo, venerar o imperador como Deus, como um ser divino, que ele era considerado, e por várias outras razões os cristãos foram terrivelmente perseguidos. Eles eram queimados vivos, eram decapitados, eram entregues às feras no Coliseu, e aquele período do ano 100 até o ano 313 foi um tempo em que a terra foi banhada com o sangue dos cristãos. Mas era uma coisa incrível. Quanto mais gente morria pelo evangelho, mais o evangelho crescia, mais o evangelho se multiplicava. Um escritor da época registrou que o sangue dos cristãos era como semente. Quanto mais era derramado, mais o cristianismo crescia. E apesar do sofrimento, esse período da igreja também se manteve puro. A igreja se manteve pura nesse período e cresceu apesar das dificuldades. Mas a história não para por aí. Nós temos agora um período que vai do ano 313 até o ano 538. Se fosse para definir em uma palavra, poderia ser a palavra envolvimento. Essa palavra pode ser
positiva, mas pode ser negativa também. Nesse caso, é no sentido negativo. Próximo slide. Nesse período da igreja cristã, o cristianismo começou a se envolver com o paganismo. Então, o povo do Senhor começou a permitir que o paganismo, as práticas não cristãs entrassem na igreja. E aqui você tem uma imagem muito interessante. Existe uma lenda que diz que o imperador Constantino, que era um imperador pagão, uma vez ele estava às vésperas de uma grande batalha, de uma batalha decisiva com o seu pior inimigo. E antes dessa batalha, diz a lenda, diz a tradição, que ele viu no céu uma cruz. E lá do céu ele ouviu uma voz dizendo: com este sinal você vai vencer. Muito obrigado, Carol. Com este sinal você vai vencer. Então diz essa tradição que Constantino mandou pintar em todos os escudos do seu exército uma cruz. E ele foi para a batalha, ele foi para a guerra. E ele venceu de lavada o seu inimigo. E a partir de então, segundo a tradição, Constantino se converteu ao cristianismo, se tornou cristão. Acontece que Constantino, a fim de agradar, como diz alguém por aí, a fim de agradar gregos e baianos, dos dois lados, a fim de agradar os cristãos e os pagãos, ele fez uma síntese entre o cristianismo e o paganismo. Ele misturou. Ele pegou as verdades do cristianismo e misturou com as mentiras do paganismo. Muitas heresias entraram na igreja nesse período, do ano 100 até do ano 313 até o ano 538 da nossa era. Para você ter uma ideia de algumas coisas que se infiltraram na igreja nesse período. Oração pelos mortos. Hoje em dia você vê muito cristão fazendo oração pelos mortos, não havia isso antes. Isso entrou na igreja nesse período. A veneração dos santos e dos anjos. A adoração de imagens de escultura. Entrou nesse período. A mudança do sábado para o domingo, como dia de guarda. Foi nessa época que começou. E o Papa foi reconhecido como o chefe supremo de todas as igrejas. Todas essas heresias e outras mais aconteceram dentro desse período da história da igreja. Por isso que eu coloquei ali com a cor preta, que inclusive no capítulo 6 do Apocalipse é representado por um cavalo preto, a cor do luto, a cor da tristeza, porque foi justamente um período triste em que a igreja permitiu que Satanás entrasse na igreja. A igreja começou a se corromper, tanto pelo paganismo quanto pela sua associação com o Estado. Então nós temos um outro período seguinte, que vai do ano 538 até o ano 1517. Perceba que esse período é o mais longo, é o período mais comprido de todos os períodos da história da igreja, quase 1000 anos. Se a gente fosse definir em uma palavra esse período, seria a palavra apostasia. E o que significa a palavra apostasia? Um dos significados é afastamento. Nesse período, a igreja cristã, que já estava se corrompendo no período anterior, acabou se afastando quase que totalmente do evangelho da palavra do Senhor. E aqui eu abro uma observação. Quando a gente fala que a igreja se corrompeu e que a igreja se afastou do Senhor, nós estamos falando de modo geral, usando uma linguagem genérica, generalizada. É importante lembrar que em todos os tempos Deus sempre teve um povo remanescente. Sempre houve um povo fiel, um povo pequeno, um grupo pequeno, mas que se manteve fiel mesmo, apesar das dificuldades, apesar das apostasias, apesar da corrupção da igreja como um todo. Então, quando eu falo de afastamento, me refiro ao cristianismo como um todo. Não estou me referindo àquele grupo que permanecia fiel ao Senhor em cada época. E nesse período,
um período triste da história da igreja, que abrange o período que os historiadores chamam de Idade Média. Nesse período, a igreja romana dominava a Europa. Esse domínio era tão opressor, era tão intenso, era tão profundo, que durante todos esses anos não houve praticamente avanço científico. A ciência não evoluiu nesse período. É claro que houve avanços aqui e ali, mas, de modo geral, a humanidade permaneceu estagnada por mais de 1000 anos. O nível de ignorância e de superstição das pessoas era algo absurdo. Quando você tiver oportunidade, tire um momento para estudar como eram as coisas durante a Idade Média. Eram coisas horripilantes, a maneira como as pessoas viviam, pensavam, agiam, uma coisa triste de se ver. A única religião permitida durante esse período era a religião da Igreja Romana. E quem se negasse a seguir os ensinamentos dessa instituição era perseguido e morto. Os abusos eram tão grandes que a igreja chegava ao ponto de vender por dinheiro a salvação, vender o perdão de Deus. E nessa época era proibido ter uma Bíblia. Era proibido estudar a Bíblia. Esse era um privilégio dos líderes religiosos. Então, se eu quisesse ter uma Bíblia, eu tinha que ter uma Bíblia escondido. E muitos cristãos faziam isso, os valdenses, por exemplo. Os valdenses eram um grupo que preservou muito fielmente a palavra do Senhor. E eles escondiam a Bíblia de modo muito meticuloso. E quando a igreja da época descobria um ou outro valdense com a Bíblia em mãos, ou com porções da Bíblia em mãos, eles matavam de forma truculenta aqueles que eram encontrados com a palavra do Senhor. Então perceba que foi um período de trevas na história da igreja. Por aproximadamente 1000 anos, alguns historiadores colocam mais de 1000 anos, a humanidade, a Europa toda, de modo mais específico, o cristianismo esteve em profundas trevas. E depois nós temos um período subsequente, que vai de 1517 ao ano 1798, e esse período nós podemos chamar de reforma. As coisas começam a mudar agora. Um pouco antes disso, Deus já estava começando a levantar homens que trariam luz para aquelas trevas, para aquela escuridão da Idade Média. E esses homens são conhecidos na história como reformadores. O mais famoso deles, você sabe, é Martinho Lutero. Foram homens que perceberam o absurdo que estava sendo praticado, perceberam que não era certo aquilo que a igreja oficial estava fazendo com as pessoas, e esses homens tiveram peito, tiveram coragem de se levantar sozinhos contra uma instituição que dominava a Europa inteira. Se colocaram contra a situação daquele tempo e pregaram a palavra do Senhor. Eles voltaram à Bíblia e colocaram a Bíblia nas mãos do povo. Martinho Lutero e os seus colegas fizeram questão de traduzir a Bíblia, que naquele tempo estava disponível apenas no latim, que era a língua oficial da igreja. Eles fizeram questão de traduzir a Bíblia, colocando-a numa linguagem que até os menos instruídos, as pessoas mais humildes, no meio do campo, da roça, na rua, pudessem entender. A palavra do Senhor foi traduzida, foi publicada, foi divulgada, foi espalhada pela Europa inteira. E a partir desse período, a humanidade começou a respirar um pouco mais aliviada. A luz começou a banhar aquele período que estava antes inundado pelas trevas. Acontece que, apesar dessa luz, apesar desse alívio que a humanidade e o cristianismo tiveram, a perseguição ainda não havia acabado. A perseguição continuava. O tempo passou. E nós chegamos ao ano de 1789. Nesse ano aconteceu
uma das maiores revoluções de todos os tempos, a Revolução Francesa. É bastante complicado de explicar a Revolução Francesa em poucos minutos. E resumir a Revolução Francesa também é complicado, porque você corre o risco de omitir partes importantes do assunto. Mas, tentando sintetizar em apenas uma ideia, nós podemos dizer que a Revolução Francesa foi uma revolta do povo francês contra os abusos da monarquia, contra os abusos dos reis e da igreja, no caso da igreja oficial, dos líderes religiosos, com uma série de desdobramentos sociais, políticos e assim por diante. Resumindo, a coisa ficou feia lá na Europa. A coisa ficou brava. A situação não estava boa. A Europa pegou fogo durante esse período da Revolução Francesa. Acontece que, para piorar a situação, os líderes dessa revolução, eles eram participantes de um movimento cultural, um movimento religioso, um movimento filosófico, não tinha nada a ver com religião, era um movimento filosófico e cultural daquela época, chamado Iluminismo. O que o Iluminismo dizia? Dizia praticamente o seguinte: você não precisa de fé, você não precisa de Deus para resolver os seus problemas, para conseguir alcançar os seus objetivos. Você só precisa de uma coisa, da sua razão, da sua inteligência. Você é o seu próprio Deus, com a sua mente, com a sua inteligência, com os seus talentos. Então, o Iluminismo, em poucas palavras, ele pregava a superioridade da razão. E dizia que a religião era o grande mal da humanidade. Você já pode imaginar o que aconteceu. Quando a Europa pegou fogo com a Revolução Francesa, e com essa ideia de que a religião era um mal, e de que o ser humano não precisava de Deus, uma das primeiras coisas que foram abolidas da França foi a religião. Para você ter uma ideia, o ódio contra a religião era tão grande que, no auge da Revolução Francesa, a própria Assembleia Nacional, o Congresso Nacional da França, por meio de um decreto, declarou que Deus não existe. Pela primeira vez na história, por meio de um decreto da Assembleia Nacional, o ser humano quis decretar a não existência de Deus. Durante esse tempo, a Bíblia era queimada nas praças públicas. As pessoas faziam montanhas de Bíblias nas praças e tocavam fogo naquelas montanhas. Todas as igrejas foram fechadas, as portas de qualquer lugar de culto estavam encerradas. Ficou proibida a adoração a Deus e qualquer culto de natureza religiosa. Eles fizeram também uma coisa interessante, curiosa. Eles acabaram com a semana de 7 dias e estabeleceram uma semana de 10 dias. Aí você pergunta, como é que pode, pastor? A semana não são 7 dias? São, mas aquela revolução foi tão intensa e mexeu de tal forma com a cabeça das pessoas que criaram uma semana de 10 dias. E a cada 10 dias, eles criaram um falso sábado, ou um sábado profano. De 10 em 10 dias havia um dia que era dedicado a orgias, a todo tipo de corrupção moral, festas de natureza pecaminosa. Então esse era o sábado deles, eles trocaram o sábado do Senhor pelo sábado, a cada 10 dias, um sábado profano. E eles nesse dia faziam orgias e blasfemavam o nome de Deus. Agora, um dos atos mais profanos dos dirigentes da Revolução Francesa e do povo que estava envolvido foi esse. Eles tomaram uma prostituta, pegaram uma mulher imoral, colocaram-na sobre um trono e, com toda a pompa de uma rainha, eles entraram na Catedral de Notre-Dame, aquela que pegou fogo há pouco tempo. Eles entraram naquela igreja com essa prostituta entronizada e começaram a adorá-la no lugar onde era feito o culto a Deus.
E eles diziam: essa é a deusa razão, essa é a deusa da razão. Ou seja, aquela prostituta simbolizava a razão humana, a inteligência humana, que o iluminismo e a Revolução Francesa haviam colocado acima de Deus. Olha que coisa terrível, olha que coisa fúnebre, tétrica que ocorreu durante esse período obscuro da história da humanidade. A Bíblia foi literalmente humilhada. A palavra do Senhor foi exposta ao vitupério, à humilhação pública. E é justamente sobre esse período da história da humanidade ao qual se refere o capítulo 11 do Apocalipse. É aquela profecia que nós lemos no começo, com todos aqueles símbolos se referem a esse período. Os intérpretes historicistas, a maioria dos intérpretes historicistas, ou seja, aqueles que seguem a ideia de que as profecias elas se cumprem desde o tempo do profeta até a volta de Jesus, os que seguem esse método de interpretação, que é o mais correto, chegam à conclusão de que o capítulo 11 se refere ao contexto da Revolução Francesa. Vamos dar uma relembrada nos símbolos desse capítulo. Então, ali no capítulo 11, nós temos duas testemunhas de Deus vestidas de pano de saco, ou seja, um pano de um tecido grosseiro, que era usado na época bíblica para fazer sacos, para colocar o produto ali das colheitas, os grãos e tudo, mas também nos momentos de luto era usado para fazer roupas. Então, elas vestidas com esses panos de saco, profetizaram durante 1260 dias. Você já viu em outros estudos que na profecia bíblica cada dia equivale a um ano. Então aqui nós temos um período de 1260 anos. Essas testemunhas são mortas numa cidade que, segundo o apóstolo João, espiritualmente se chama Sodoma e Egito. Olha o nome dessa cidade. E depois de 3 dias, de acordo com a profecia, 3 anos, de acordo com o método de conversão de tempo, 3 anos. Depois de 3 anos e meio, essas testemunhas que foram mortas ressuscitam. Esse é o quadro que nós temos em Apocalipse capítulo 11. Agora vamos traduzir isso aqui, vamos decifrar isso aqui. A maioria ou pelo menos boa parte, dos intérpretes historicistas entendem que as duas testemunhas mencionadas ali sejam o Antigo e o Novo Testamento. Mas com base em que nós podemos dizer isso? João capítulo 5:39, Jesus diz: examinai as Escrituras, porque vocês creem que nelas está a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Jesus diz que as Escrituras, que a Bíblia, são as testemunhas dele, as testemunhas que falam a respeito dele. Então, os intérpretes do Apocalipse têm entendido que essas duas testemunhas se referem às Escrituras Sagradas, ao Antigo e Novo Testamento. O que significa o pano de saco? Significa luto, tristeza. A palavra Sodoma, quando você ouve a palavra Sodoma e Gomorra, o que vem à sua cabeça? Coisa boa? O pessoal todo santinho ali indo para a igreja, é assim que você imagina? Não, Sodoma e Gomorra dá a ideia de imoralidade, de devassidão, de corrupção moral. Outra coisa aqui, o Egito. A Bíblia fala que aquela cidade se chamava Sodoma e Egito. O Egito, quando você se lembra, é bem provável que venha à sua mente a postura de Faraó, a arrogância do Faraó. Quando Moisés foi libertar o povo de Israel, ele chegou para o Faraó e disse: Faraó, Deus está dizendo, deixa meu povo ir. E o que o Faraó respondeu? Eu não conheço o Senhor. Eu não quero saber quem é o Senhor. Exatamente o que os ateus fazem hoje. O Egito, portanto, na Bíblia, é símbolo, sinônimo de ateísmo, ou ignorância quanto ao Senhor, quanto à existência do Senhor, ou uma decidida rejeição
ao Senhor. Nós podemos entender, e os intérpretes historicistas entendem, que Sodoma e Egito são símbolos da cidade de Paris durante a Revolução Francesa. Se você fosse a Paris, capital da França, em 1789, você veria as pessoas se prostituindo a céu aberto, no meio da rua. Uma imoralidade aberta, porque qual era o raciocínio? Se Deus não existe, pode tudo. E as pessoas caíam na imoralidade. E havia todo tipo de bebedeira, todo tipo de atos imorais, e havia ateísmo, como nós já mencionamos. Então, os intérpretes entendem como sendo uma referência à capital da França. E esses 3 anos e meio, o que seria? Aquela proibição que eu mencionei para vocês, que as igrejas foram fechadas, as Bíblias foram queimadas e assim por diante, isso durou, no ápice, no auge da Revolução, durou 3 anos e meio, no período de 1793 a 1797. Depois, os cultos religiosos voltaram a ser permitidos. E a ressurreição daquelas 2 testemunhas representam o fato de que a Bíblia, depois desse período, voltou a ocupar um lugar de destaque. E aqui eu quero mostrar uma coisa interessante para vocês. Daqui a pouco eu vou mostrar uma citação interessante para vocês. Mas dá uma olhadinha aqui nesse gráfico. Olha só, do período de 538 depois de Cristo até o ano de 1798, nós temos 1.260 anos. Durante esses 1.260 anos, foi o período em que a Igreja de Roma mais dominou sobre o mundo, em que ela teve hegemonia, em que ela teve um poder maior do que ela tem atualmente. E durante esse período ela não somente dominou a Europa, não somente influenciou o mundo inteiro, mas promoveu, entre outras coisas, a perseguição daqueles que eram fiéis à palavra do Senhor. Durante 1.260 anos, a Bíblia e os seguidores da Bíblia foram perseguidos. Agora você entende o motivo desses 1.260 anos mencionados no começo da profecia. Então, olha que interessante, durante 1.260 anos a Bíblia permaneceu testemunhando, mesmo sendo perseguida, mesmo sendo humilhada, mesmo estando de luto, mesmo sendo desprezada, sendo escondida para sobreviver, a palavra do Senhor continuou fiel, firmemente, sobrevivendo e testemunhando durante todo o período da Idade Média. E não somente durante o período da Idade Média, mas também durante a Revolução Francesa, e ela sobreviveu. E aqui está a citação que eu queria mostrar para você. Esse homem que tem cara de bonzinho não era nada bonzinho. Procure saber quem era Voltaire. Essa figura foi um dos grandes inspiradores da Revolução Francesa. E olha só a ousadia que ele teve. Dizem que Voltaire fez a seguinte declaração, ou algo parecido com isso: se foram necessários 12 pescadores ignorantes para levar adiante o Evangelho, eu mostrarei que basta um francês para destruí-lo. Olha que ousadia, olha que camarada, como dizem os amigos lá no Nordeste, camarada ousado, né? Que ousadia. Daqui a 50 anos ninguém se lembrará de Jesus Cristo. Dizem que Voltaire disse isso, mas dizem também que aconteceu algo totalmente paradoxal. 25 anos depois que Voltaire já não estava mais vivo, a casa dele se transformou num depósito de Bíblias. As sociedades bíblicas começaram a se organizar naquele tempo, a Bíblia começou a ser traduzida e espalhada, e a casa daquele que havia declarado que o cristianismo acabaria, se tornou um depósito de Bíblias. A Bíblia não morreu, a Bíblia estava mais viva do que nunca. E olha que coisa extraordinária,
Depois desse período da Revolução Francesa, vem um período de 1798 até 1844, que nós podemos chamar de um período dos grandes reavivamentos. Foi uma época em que as pessoas começaram a despertar para o estudo da Bíblia. A Bíblia foi espalhada por vários lugares pelo mundo inteiro. Como eu disse para você, as sociedades bíblicas começaram a se organizar, a surgir. Missionários começaram a ser enviados para o mundo todo. E em todos os lugares, na Europa, na América do Sul, no Ocidente, no Oriente, pessoas começaram a despertar para o estudo de 2 livros especiais da Bíblia, Daniel e Apocalipse. E é justamente nesse período de reavivamento que surgiu o movimento adventista, do qual veio a nossa igreja. Você está vendo ali uma foto de Guilherme Miller, ali embaixo, pregando fervorosamente a vinda do Senhor Jesus. Foi dentro daquele período. O período subsequente, o período que seguiu a Revolução Francesa. Perceba, as pessoas achavam que a Bíblia estava morta, que a palavra do Senhor seria destruída, mas ela ressuscitou, e ressuscitou com força, e houve um grande reavivamento, um reavivamento poderoso. A palavra do Senhor estava mais viva do que nunca. Nós chegamos então ao período da história em que nós vivemos, de 1844 para cá. Desde então, a palavra do Senhor tem se multiplicado cada vez mais. Nós vivemos no último período da história da igreja e o Evangelho tem sido espalhado, tem alcançado milhões de vidas em todo o mundo. Só a igreja adventista do 7º dia, para você ter uma ideia, uma pálida ideia, só a nossa igreja, sem contar todas as outras igrejas evangélicas, protestantes, só a nossa igreja está presente em 250 países ou territórios do planeta. Está pregando em mais de 1000 línguas. São mais de 20 milhões de adventistas no mundo. Mais de 8.000 escolas. Nós temos quase 800 hospitais, clínicas e orfanatos no mundo todo. São 61 editoras e gráficas. São quase 20 indústrias de alimento. São por volta de 700 missionários que a cada ano deixam o seu país natal para servir como pregadores da palavra do Senhor em outros lugares do mundo. Esses são dados apenas da nossa igreja. E veja esse dado aqui, essa informação das sociedades bíblicas ao redor do mundo. Segundo o relatório das Sociedades Bíblicas Unidas, somente no ano de 2016, as 150 sociedades bíblicas afiliadas, ou seja, todas as sociedades do mundo, inclusive a brasileira, produziram e distribuíram mais de 400 milhões de exemplares ou porções das Escrituras em 648 línguas. A palavra do Senhor está sendo pregada, amém? A Bíblia está mais viva do que nunca. Pastor, a perseguição acabou? Não. Há lugares do mundo em que as pessoas ainda são perseguidas por causa de sua fé cristã. Você está vendo aqui na tela a chamada janela 1040. É uma parte do mundo, uma faixa do mundo em que muito mais de 95% da população não ouviu falar de Jesus, nunca ouviu falar de Cristo, nunca ouviu falar da palavra do Senhor. Há lugares em que é absolutamente proibido você ter uma Bíblia. Se você tiver uma Bíblia em alguns desses lugares e você pregar o cristianismo ou professar ser cristão, em alguns desses lugares você é condenado. Em algumas localidades até mesmo à morte. Pastor, o que a gente faz? Você pode fazer 2 coisas. Você pode fazer 3. A primeira delas é ir como missionário para lá, mas talvez não seja o seu caso. A segunda coisa é mais fácil de fazer, é orar para que os nossos missionários que estão lá continuem pregando a palavra do Senhor. Mas tem uma terceira coisa que você pode fazer também. Seja fiel nos seus dízimos e ofertas. Você sabia que nesses lugares existem missionários nossos
que são sustentados pelo seu dízimo e que estão pregando a palavra do Senhor ali, correndo risco de vida, mas estão lá pregando a palavra do Senhor. A palavra de Deus está sendo pregada. Alguns anos atrás, esses dois jovens, esse jovem casal, o Marcos e a Danúbia, eles estavam indo para a igreja que eles frequentam, lá em São João de Meriti, no Rio de Janeiro. Estavam indo de moto para a igreja, o rapaz dirigindo a moto e a moça atrás, quando de repente eles ouviram um tiroteio, pá, 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 as balas. Você sabe que ali a situação é meio complicada em alguns lugares. E eles ouviram o tiroteio, ficaram apavorados, e o rapaz deu um jeito de acelerar a moto e foi mais rápido, e chegaram à igreja. Chegaram com segurança à igreja. Depois que eles chegaram à igreja, que a Danúbia e o Marcos chegaram, participaram ali, quando eles foram pegar a Bíblia, eles perceberam que ela estava rasgada, que as páginas da Bíblia estavam rasgadas. E quando eles olharam e abriram a Bíblia, eles perceberam que havia um projétil ali na Bíblia, no meio das páginas, uma bala. Então eles perceberam, eles olharam a moto e viram que havia um furo no baú, na parte de trás da moto. Uma das balas havia perfurado o baú da moto e havia se alojado dentro da Bíblia, justamente no livro do Apocalipse. E se aquela bala não tivesse ficado presa, alojada na Bíblia, provavelmente ela teria entrado nas costas da Danúbia e ela poderia ter ficado paraplégica. É claro que nem todos podem dar esse testemunho, mas essa história serve de ilustração para nós. A palavra do Senhor não somente sobreviveu através dos séculos, mas ela tem o poder de nos fazer sobreviver. A palavra de Deus nos faz sobreviver a este mundo de trevas. A palavra do Senhor pode fazer você sobreviver às crises da sua vida, aos problemas que você tem enfrentado, os problemas no casamento, na família. A Bíblia pode ajudar você a sobreviver a isso. As doenças que você tem enfrentado, a Bíblia, a palavra do Senhor, pode ajudar você a sobreviver a isso. A palavra de Deus pode fazer de você um sobrevivente, mas acima de tudo, a palavra de Deus pode fazer você sobreviver ao pecado e à morte eterna, fazer você sobreviver para a vida eterna em Cristo Jesus. Você tem lido a palavra do Senhor? Você tem dedicado tempo para estudar esse livro extraordinário? Pastor, a Bíblia é muito chata, eu não consigo ler. Faça um esforço para mudar o seu relacionamento com a Bíblia. Você não gosta da linguagem da Bíblia? Procure uma Bíblia mais simples, uma tradução mais atual, uma linguagem mais gostosa. Hoje nós temos várias versões, várias linguagens da Bíblia. Pastor, eu não tenho tempo. Arrume tempo. Durma menos. Assista menos televisão. Fique menos tempo no celular. Deus fez a palavra dele sobreviver ao longo dos tempos. Não foi para ficar em cima da sua mesa, não foi para ficar guardada na sua estante. Deus fez com que a sua palavra sobrevivesse para que você a lesse hoje e para que você fosse salvo por ela. Jesus Cristo tem planos extraordinários para você. Mexa com a Bíblia e a Bíblia vai mexer com você. Ela vai mexer com a sua vida, ela vai mexer com o seu coração. Não deixe a sua Bíblia parada. Busque ao Senhor e com certeza você terá uma profunda e extraordinária experiência com a palavra de Deus.